Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu o comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 129. No Senhor toda a graça e redenção. No Senhor toda a graça e redenção. Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda a graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda a graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda a graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda a graça e redenção. No Senhor toda a graça e redenção. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimemos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando. O nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para vós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhe em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se.
Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na narrativa do Evangelho de hoje, vemos a astúcia daqueles que são os mestres da lei quando estão questionando Jesus ou estão acusando-o de, por Satanás, expulsar ou fazer o que ele faz. A maldade confundir o mal com o bem e o bem com o mal, porque são coisas que não se misturam. O reino das trevas não se mistura com o reino da luz. Não podemos querer servir a Deus e ao maligno ao mesmo tempo. Essa é a grande contradição na vida humana, e por isso o ser humano encontra-se dividido. Lá no princípio, na narrativa do livro de Gênesis, que é a primeira leitura de hoje, mostra-nos justamente isso. O homem, esse criado à imagem e semelhança de Deus, deixa de escutar a Deus para escutar as vozes do tentador, do maligno. Deixa de obedecer a Deus para obedecer ao mal, aquele que leva o homem a não se manter na fidelidade a Deus. O homem dividido é um homem destruído. Do mesmo jeito que uma casa, uma família, uma nação, um reino que se divide é a destruição. Quando falamos em dividir-se, não é ter opiniões divergentes, pontos de vista contrários, mas é dividir-se na essência, no essencial, no fundamental. Não pode um espírito humano querer fazer o bem e o mal, porque isso só provoca o mal dentro de si. Numa casa, numa família, a mãe pode pensar de um jeito, o pai de outro e o filho também. O que não pode é dividirem-se, colocarem-se contra o outro por causa daquilo que pensam, acreditam e fazem. O que estamos experimentando nos tempos de hoje é o reino de Satanás de fato, agindo no meio de nós, semeando divisões e discórdias, colocando uns contra os outros, porque esse é o reino dele, esse é o reino destruído. E ele destruiu sua relação com Deus pela divisão, porque se coloca contra Deus e ele quer implantar cada vez mais seu reino no meio de nós, primeiro colocando-nos uns contra os outros. É terrível como muitos semeiam somente discórdias e divisões, e muitas vezes usam até o nome de Deus. São espíritos realmente diabólicos, agem na igreja e fora dela, na sociedade, no mundo em que estamos. A questão não é o que fazem, a questão é que nós muitas vezes colocamos-nos na mesma atitude. Somos causas de divisão, de intriga, de separação, de nos colocarmos uns contra os outros e falar mal uns dos outros. Que triste ver nossas casas sendo destruídas, nossas famílias se dilacerando. Que triste ver a nossa igreja, ver ovelhas colocando-se contra pastores, ver irmãos da mesma fé atacando a própria fé, a própria igreja, as instituições, quando não é de uma forma declarada, agem na berlinda, falam mal do Papa, dos bispos, enfim, agem para semear discórdia e divisão. Esse espírito não é de Deus e não podemos servi-los nem segui-los. Não podemos deixar que eles estejam agindo até de forma bonita e querer chamar isso de zelo. O zelo pela divisão não é de Deus, é do maligno. E não podemos segui-lo porque esse espírito não é do Senhor.